Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar essa planilha para fazer o cálculo de pilares de canto. Pilares de canto são como esses daqui indicados nessa ilustração. Eles possuem vigas descontínuas apoiadas sobre eles, de tal forma que essas vigas transmitem para o pilar momentos fletores em direções distintas, fazendo com que esse pilar fique submetido a uma flexo-compressão oblíqua. Então, para mostrar para vocês como utilizar essa planilha para fazer o cálculo desse tipo de pilar, eu vou utilizar como exemplo um dos pilares de canto dessa estrutura que eu lancei no EBERIC. Vou utilizar como exemplo o último lance desse pilar de canto aqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Veja que nós temos aqui uma estrutura tridimensional. Para fazer o cálculo manual desse tipo de estrutura, você pode imaginá-la como sendo composta por um conjunto de pórticos planos. Então veja que esse pilar de canto aqui faz parte de dois pórticos planos, que são esses daqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui esse outro software de análise estrutural chamado de F-Tool e lancei aqueles pórticos que eu mostrei para você no EBERIC. Se você clicar nesse botão aqui, o EBERIC vai gerar então o diagrama de esforço normal desse pórtico. E qual é a primeira informação que você deve fornecer para a planilha? É o valor desse esforço normal aqui, ou seja, dessa carga axial atuando no último lance do pilar, que no caso é 5,64 kN. Então eu vou inserir aqui 5,64 kN. Agora eu tenho que pegar também essa outra carga axial aqui, desse outro pórtico aqui, ó, que eu estou indicando com o cursor do mouse. Então eu vou abrir ele aqui no F-Tool. E clicar aqui nesse botão para que o F-Tool gere para mim um diagrama de esforço normal. Então esse pilar, esse último lance aqui do pilar, está submetido também a essa outra carga de 17,3 kN. Então a carga axial total atuando ali no último lance daquele pilar é 22,94 kN, que corresponde a aproximadamente 2,29 toneladas. Antes de preencher essas outras células aqui, eu vou explicar para vocês o que significa esse desenho aqui. Veja que aqui nós temos o eixo Y, que é esse eixo vertical aqui em planta, e o eixo X, que é o eixo horizontal. Se por acaso o nosso pilar de canto possui essa configuração aqui, o seu maior lado corresponde ao lado paralelo ao eixo X e o menor lado, aquele lado paralelo ao eixo Y. Se por acaso o pilar de canto possuir essa configuração aqui, o seu maior lado é aquele paralelo ao eixo Y e o menor lado é aquele paralelo ao eixo X. E qual é a configuração do pilar que estamos utilizando aqui como exemplo? Vou abrir a planta de forma aqui desse edifício e veja que o maior lado aqui do pilar é paralelo ao eixo X e o menor lado é paralelo ao eixo Y. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos essa configuração aqui para o pilar. Pronto, dito isso, vamos preencher agora essas outras células aqui. Essa primeira célula aqui corresponde ao maior momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, na direção X, ou seja, nessa direção aqui. E aqui nós temos o menor momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, na direção X. Então, qual é a direção X aqui? A direção X é essa. Então, vamos ter que pegar o momento fletor que as vigas desse pórtico aqui aplica nesse pilar. Então, vou clicar nesse outro botão aqui e o F-Tool vai gerar para mim o diagrama de momento fletor desse pórtico. Então, aqui nós temos
que o maior momento fletor atuando nesse último lance de pilar é 945,23 kN. Então vamos colocar aqui 945,23 kN. E o menor é 665,31. Vou aumentar esses números aqui para a gente conseguir enxergar melhor, para ver se é isso mesmo. Então, 945,23 é o maior momento fletor atuando nesse pilar e 665,31 é o menor. Só que tem uma coisa importante aqui. Se você posicionar o cursor do mouse sobre essa célula, ela vai te dizer que esse momento fletor aqui deve ser inserido com o seu valor negativo, se por acaso ele tracionar uma fibra oposta desse outro momento fletor aqui. Aqui no F-Tour, o diagrama de momento fletor é desenhado para o lado onde ocorre a tração. Então veja que para esse momento fletor aqui, a tração ocorre desse lado aqui do pilar, do lado direito. E para esse outro momento fletor aqui, esse momento fletor provoca a tração aqui no lado esquerdo desse lance de pilar. Então a tração ocorre em lados opostos do pilar, ou seja, em fibras opostas. Então esse menor momento fletor aqui, eu devo inserir com valor negativo. Agora vamos obter os momentos fletores, o maior momento fletor e o menor momento fletor para a direção Y. Para isso eu vou precisar abrir o outro pórtico. Vou clicar aqui para ele gerar para mim o diagrama com os números grandes. Vou clicar nesse botão aqui. Veja que o maior momento fletor aqui para essa direção, atuando nesse terceiro lance de pilar, é 144,66 kN. Então vou colocar aqui 144,46 kN. E o menor é 143,50, que eu vou inserir com valor negativo, porque esse momento fletor aqui provoca tração em uma face oposta a desse outro momento fletor. Então, menos 143,5. Pronto, após preencher essas células aqui, o próximo passo é determinar, ou seja, inserir aqui as propriedades geométricas do pilar. Então, a primeira propriedade geométrica corresponde à dimensão da seção transversal do pilar paralela ao eixo Y, ou seja, essa menor dimensão aqui, que no caso é 19 centímetros. E o H corresponde à dimensão da seção transversal do pilar paralela ao eixo X, que nesse nosso exemplo é 30 centímetros. O C corresponde ao comprimento da armadura, que eu estou adotando como sendo de 2 centímetros. E esse LE aqui corresponde ao comprimento equivalente do lance de pilar. Para explicar para vocês o que significa esse comprimento equivalente, eu vou abrir aqui a apostila do professor Paulo Bastos da Unesp. Veja que o comprimento equivalente do lance pilar corresponde ao menor desses valores aqui, sendo que esses valores estão indicados aqui nessa ilustração. Aqui no nosso caso, o comprimento equivalente desse lance de pilar é 3 metros. Então, vou inserir aqui 300 centímetros, que corresponde a 3 metros. Em seguida, nós precisamos inserir as propriedades dos materiais que compõem o pilar, ou seja, o FCK do concreto, que eu vou adotar como sendo de 25 MPa, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço é A50 é 500 MPa,
e a tensão de escoamento do aço que compõe os estribos, que eu também vou adotar como sendo 500 MPa. Aqui você precisa inserir os coeficientes de ponderação, γF e γS. O coeficiente γF é utilizado para majorar esses esforços aqui e também para minorar a resistência do concreto. Eu vou adotar o valor de 1,4 para esse coeficiente. γS é utilizado para minorar a resistência do aço. Eu vou adotar o valor de 1,15. O valor para esses coeficientes você pode obter do item 11.7 e 12.4.1 da NBR 6118/2014. Em seguida, você precisa fornecer a bitola da armadura longitudinal e a bitola dos estribos que serão utilizados nesse pilar. Então, eu vou utilizar aqui a bitola de 10 mm, que comercialmente é conhecida como bitola de 3/8, e vou utilizar os estribos com a bitola de 5 mm. Pronto. Preenchido essas células aqui, a planilha gera uma série de resultados que são apresentados aqui na saída de dados. Para preencher essas duas últimas células aqui, da entrada de dados, eu vou precisar de alguns parâmetros que foram calculados pela planilha e que são apresentados aqui na saída de dados. Então, antes de preenchê-las, eu vou explicar para vocês cada um desses resultados aqui da saída de dados. Então, esse primeiro resultado corresponde a um coeficiente de majoração. De acordo com a NBR 6118/2014, a menor dimensão da seção transversal do pilar deve ser de pelo menos 19 cm, ou seja, a menor dimensão da seção transversal do pilar não pode ser inferior a 19 cm. Só que a NBR 6118/2014 permite você utilizar pilares com até 14 cm de largura, desde que você majore esses esforços aqui por um coeficiente de majoração adicional, que no caso é esse γN. Esse ND corresponde à carga axial atuando no pilar, com seu valor de cálculo. E essa carga axial nada mais é do que esse NK aqui, multiplicado por γF e por γN. Essa letra grega aqui, que se parece com V, é um dos parâmetros de entrada do ápico de Pinheiro, e ele corresponde à força normal adimensional. Esse D' corresponde à distância da face do pilar até o centro das bases longitudinais. Aqui embaixo, a planilha gera uma série de resultados, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Esse primeiro resultado aqui corresponde ao índice de esbeltez do pilar. Esse outro corresponde ao maior momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Esse outro corresponde ao menor momento fletor de primeira ordem, atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Esse outro aqui é o momento fletor mínimo de primeira ordem. A fórmula que permite calcular esse momento fletor mínimo está presente na NBR 6118/2014. Esse outro parâmetro aqui corresponde à excentricidade associada ao momento fletor de primeira ordem, a esse momento fletor de primeira ordem aqui. Essa outra excentricidade aqui é aquela associada ao momento fletor mínimo de primeira ordem, ou seja, esse daqui. Essas excentricidades aqui são calculadas pegando esse momento fletor e esse momento fletor e dividindo por ND. Aqui nós temos o valor limite para o índice de esbeltez do pilar. E para que serve esse índice de esbeltez limite? De acordo com o NBR 6118/2014, se o índice de esbeltez do pilar for inferior ao índice de esbeltez limite, você pode desprezar o momento fletor de segunda ordem. Só que nessa planilha, para que o dimensionamento do pilar fique a favor da segurança, será considerado nos cálculos esse momento fletor de segunda ordem, mesmo que o índice de esbeltez do pilar seja inferior ao índice de esbeltez limite. Esse parâmetro aqui corresponde ao momento fletor de primeira ordem numa seção intermediária, ou seja, numa seção transversal ali do pilar entre suas extremidades. Esse 1/R corresponde à curvatura aproximada do pilar. Esse parâmetro aqui
corresponde ao momento fletor de segunda ordem. E esse momento fletor de segunda ordem, nessa planilha, é calculado utilizando o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Esse parâmetro aqui corresponde à excentricidade de segunda ordem, que é calculado pegando esse momento fletor de segunda ordem aqui e dividindo por ND. Essa letra grega aqui, μ, é outro parâmetro de entrada do ápice de Pinheiro. E esse D' sobre Hx aqui, nós vamos utilizar esse parâmetro também lá no ápice de Pinheiro. Terminado de preencher todas as células aqui da entrada de dados, inclusive essas duas últimas aqui, o que a planilha faz? A planilha faz o cálculo da área de aço, do número de barras correspondente a essa área de aço aqui da armadura longitudinal, e faz o cálculo também do espaçamento entre os estribos. Veja que nós não preenchemos essas células aqui ainda, mas a planilha já gerou um valor para a área de aço aqui. Por quê? Porque quando o valor aqui é zero, ou quando você não preenche essas células aqui, a planilha fornece o valor da área de aço mínima para esse pilar, que no caso é esse valor aqui, ou então um valor para a área de aço correspondente a 4 barras com a bitola que foi informada aqui na entrada de dados. Então 3,14, que é essa área de aço informada aqui, corresponde a uma área de 4 barras de 10 milímetros. Pronto, agora que eu já terminei de explicar para vocês cada resultado aqui da saída de dados, vamos consultar o ápice de Pinheiro para obter o valor aqui de ômega, que será utilizado para fazer o cálculo aqui da área de aço que vamos precisar para o pilar resistir a esses esforços aqui que estão atuando nele. Antes de partir para os ápicos de Pinheiro, eu vou explicar essa célula aqui porque eu acredito que eu tenha saltado ela. Então aqui nós temos o momento fletor total para essa direção aqui. E como é que a planilha faz o cálculo desse momento fletor total? Ela pega esse momento fletor aqui, esse outro momento fletor aqui, esse momento fletor ela soma com o momento fletor de segunda ordem, e esse momento fletor aqui ela também soma com o momento fletor de segunda ordem. E o momento fletor total será o maior desses momentos fletores que eu mencionei. Então, dito isso, vamos agora aqui para os ápicos de Pinheiro. O ideal é você começar por um ápico que seja o mais econômico possível. Ou seja, vamos começar por um ápico com esse arranjo aqui. Um arranjo composto por 4 barras, cada barra em um vértice do pilar. Se por acaso, utilizando esse ápico, a planilha calcular uma quantidade de barras maior, por exemplo, 6 barras, a gente escolhe outro ápico com um arranjo com 6 barras e repete o cálculo. Vamos começar aqui pelo arranjo mais econômico, que é esse daqui. Perceba uma coisa, aqui nos ápicos de Pinheiro, ele adotou o menor lado como sendo aquele lado paralelo ao eixo X e o maior lado como sendo aquele paralelo ao eixo Y. Aqui nós estamos utilizando um pilar com essa configuração aqui. Então, lá nos ápicos de Pinheiro, esse D' sobre HX, na verdade, será D' sobre HY, e D' sobre HY, na verdade, será D' sobre HX, mas isso não importa. Só precisamos saber que um D' sobre H é 0,10 e o outro é 0,16. Então, vamos procurar um ápico com o valor de D' sobre H próximo desses valores aqui. Aqui nós temos o arranjo. Aqui tem o D' sobre Y, D' Y sobre HY, D' X sobre HX, e aqui tem o número do ápico. Então vamos procurar aqui um arranjo com 4, de tal forma que um D' sobre H seja 0,10 e o outro seja 0,16. Veja que aqui nós temos o arranjo de 4 barras, um D' sobre H é 0,10 e o outro é 0,15, próximo de 0,16. Então vamos escolher esse ápico aqui, o ápico 28.
Pronto, temos esse ábaco 28A aqui e o ábaco 28B. Qual que a gente deve escolher? A gente precisa saber esse valor aqui, ó, desse parâmetro aqui, que se parece com V. Vamos voltar aqui para a planilha. Veja que esse V aqui é a força normal adimensional e corresponde a 0,03, próximo de zero. Então, vamos adotar esse ábaco aqui, o 28A, e vamos utilizar esse quadrante aqui do ábaco. Porque ó, o V é igual a 0,0 para esse quadrante. Pronto, já escolhemos nosso ábaco. Vai ser o 28A. Então eu vou inserir aqui o nome do ábaco, 28A. Só precisamos inserir o nome aqui para que ele conste no memorial de cálculo. Agora vamos calcular a ômega. Calcular não, vamos encontrar lá no ábaco o valor de ômega. Para isso, precisamos do valor aqui de μx e μy. μx é 0,04 e μy é 0,01. Aqui nós temos 0,1, 0,04 é mais ou menos aqui. E o y é qual? É 0,01. 0,01 é muito próximo aqui do zero. Então, como aqui nós temos 0,2, aqui nós devemos ter aproximadamente 0,1. Então, eu vou adotar o valor aqui de ômega como sendo 0,1. Veja então que a planilha calculou 4 barras de aço com essa bitola aqui, informada na entrada de dados. E o espaçamento entre os estribos é a cada 12 centímetros. Vamos comparar esse resultado com o que foi calculado aqui pelo Eberic. Veja que o Eberic também calculou 4 barras de aço para esse pilar, com a bitola de 10 mm. E os estribos espaçados a cada 12 centímetros. Então, a planilha obteve o mesmo resultado que o software Eberic. Vou explicar agora para vocês as verificações feitas pela planilha. Essa primeira verificação aqui corresponde ao índice de esbeltez do pilar. De acordo com a NBR 6118/2014, para que o método do pilar padrão com curvatura aproximada possa ser utilizado para calcular um momento fletor de segunda ordem, o índice de esbeltez do pilar, tanto para a direção X quanto para a direção Y, deve ser menor ou igual a 90. Veja que nessa situação aqui, essas duas condições, essa condição para a direção X e para a direção Y, foram obedecidas. Portanto, o pilar, esse pilar pode ser dimensionado utilizando o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Aqui é feita a verificação quanto à área de aço máximo. De acordo com a NBR 6118/2014, para um pilar com essas propriedades informadas aqui, a área de aço máxima corresponde a esse valor aqui, de 45,6 cm². Nós estamos adotando aqui uma área de aço de 3,14 cm², portanto, inferior à área de aço máxima. A planilha, então, o pilar, então, passa nessa verificação. Ainda de acordo com a norma, a área de aço mínima para as bases longitudinais, para um pilar com essas propriedades informadas aqui, na entrada de dados, corresponde a 2,28 cm². Como estamos adotando aqui uma área de aço de 3,14 cm², estamos também obedecendo a NBR 6118, portanto, o pilar passa nessa verificação. Ainda de acordo com a NBR 6118/2014, a área da seção transversal do pilar não pode ser inferior a 360 cm². Como temos um pilar aqui com as dimensões de 19 por 30, a sua área da seção transversal corresponde a 570 cm², ou seja, superior a essa área aqui de 360 cm². Portanto, o pilar também passa nessa verificação. De acordo com o NBR 6118/2014,
a bitola dos estribos não pode ser inferior a 5 mm. Como escolhemos aqui a bitola de 5 mm para os estribos, estamos atendendo a norma, portanto, ok aqui. Também, de acordo com a NBR 6118/2014, a bitola das barras longitudinais do pilar deve atender a um valor mínimo e a um valor máximo. De acordo com essa norma, a bitola mínima para as barras longitudinais do pilar é de 10 mm. E a bitola máxima é obtida pegando a menor dimensão aqui da seção transversal do pilar, que no caso é 19 cm, e dividindo por 8. Então, 190 mm, que corresponde a 19 cm, dividido por 8, corresponde a esse valor aqui, de 23,75 mm. Essa é a bitola máxima que podemos utilizar nesse pilar. Como estamos utilizando uma bitola de 10, estamos atendendo aqui a essas condições impostas pela NBR 6118/2014. Então, terminado de calcular o pilar, se você quiser consultar o memorial de cálculo, basta vir nessa outra aba aqui da planilha. E aqui você pode ver o passo a passo dos cálculos que foram realizados. Se você quiser gerar um memorial de cálculo em formato PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar aqui em imprimir memorial. A planilha gera então um memorial de cálculo em formato PDF. Esse memorial é útil para você apresentar para o seu cliente e também é útil para o estudante que pode vir aqui e aprender como faz o dimensionamento pilar. Se você quiser fazer alguma alteração nesse memorial, por exemplo, se você quiser adicionar algumas linhas aqui e aqui em cima colocar o logo da sua empresa e seus dados profissionais, você pode fazer isso. Então vamos simular essa situação aqui. Pronto, eu fiz uma alteração aqui no memorial. Agora eu vou voltar a imprimir esse memorial em formato PDF. Veja que o memorial em formato PDF é gerado com essas alterações que eu fiz lá na planilha. Se você vir aqui embaixo, você vai encontrar as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. Aqui nós temos algumas observações também. E aqui o meu e-mail para contato. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.